Olá, jardim querido, paz e bem, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para mais um devocional do jardim. Hoje a gente está fazendo o devocional gravado, porque no horário de início do devocional é o horário que eu estou iniciando o trabalho na escola. Então a gente faz a gravação e programa aqui para que os irmãos e as irmãs possam acompanhar. A gente perde aquela interação, né, via chat, né, no ao vivo, mas não perde a dinâmica da meditação do dia. E para o dia de hoje, o título do nosso devocional é Espere nele com paciência. E a leitura base é o Salmo 37, versículos de 5 ao 7, que dizem assim: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. E ele deixa aqui para a gente como versículo destaque: aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. E traz a experiência, né, da pessoa, né, que fez essa reflexão, traz aí a experiência de que essa pessoa ela teve a oportunidade de participar ali, né, de um momento em uma câmara que a gente chama de deixa eu ver aqui qual é o nome que ela dá, câmara terapêutica, né? Câmara de isolamento terapêutico. Na verdade, eu já vi algumas imagens dessas câmaras. Elas são tipo uma grande cama, que tem uma cúpula e ela tem uma dinâmica antigravitacional. Com água você fica ali deitadinho e ela tem um esquema, né, de antigravidade que você fica ali bem zen, bem de boa. E nesse caso, né, coloca ali a sala escura, uma música suave e você fica deitadinho ali boiando, porque ela faz com que você não afunde, ela tem toda uma dinâmica para você não afundar e você fica ali bem quietinho ou bem quietinha, né? E nesse sentido, ela diz que essas câmaras, né, que são projetadas, né, para alívio de estresse e ansiedade, elas deixam você num momento ali de completa quietude. Você fica ali isolado, fica bem quieto, parece que o mundo parou ao seu redor, você não escuta nada além da música suave. E é um momento para você descansar ou para você meditar, para você refletir sobre tudo aquilo que não lhe estressa. E a impressão que dá é como se você tivesse, né, ali sido retirado do mundo, né, e é colocado no local de muita paz. E nesse sentido, ela a pessoa aqui diz que passa, né, por um momento, né, como se fosse de equilíbrio e de certo rejuvenescimento, né, lembrando ali que tem poder na quietude. E nesse sentido, ela traz a reflexão para a palavra do dia, que como a gente disse, né, espere nele com paciência. Gente, a gente vive cada vez mais em um mundo caótico no sentido do trânsito, no sentido das relações aceleradas, no sentido da dinâmica do dia a dia. A gente hoje tem a impressão de que é como se 24 horas elas não fossem suficientes para a gente fazer tudo aquilo que a gente deseja.
Então é muito complicado esse caos do mundo. Mas a reflexão chama a gente para fugir desse caos, e descansar confortavelmente na quietude da presença de Deus. Veja como isso é forte. Descansar, podemos descansar mais confortavelmente na quietude da presença de Deus. Por quê? Semelhante a essa câmara, né, de rejuvenescimento, né, câmara terapêutica, a presença de Deus, ela renova as nossas forças e nos traz sabedoria. Porque a partir do momento que você se coloca na presença de Deus, você passa a ouvir mais a voz de Deus. E a voz de Deus, ela nos acalma, a voz de Deus nos orienta, a voz de Deus nos aconselha, a voz de Deus nos dá conforto. A presença de Deus em nossas vidas, né? Ela nos tira daquele caos do mundo e nos coloca em um local de quietude, porque estando na presença de Deus, nós nos sentimos cada vez mais confortáveis, cada vez mais protegidos e protegidas e cada vez mais acolhidos. Não tem como não estar. Não tem como estar na presença de Deus e não se sentir protegido, não se sentir confortável, não se sentir amparado. Às vezes a gente espera ser amparado pelas pessoas que nos rodeiam. A gente espera amor de um esposo, uma esposa, um noivo, noiva, namorado, namorada, filho, filha, de um amigo, uma amiga, mas amor mesmo a gente só vai ter da parte de Deus. A gente pode até ter pessoas maravilhosas nas nossas vidas que podem até nos amar, cada uma da sua forma, mas o amor verdadeiro mesmo que a gente pode experimentar é o amor de Deus, que é aquele amor que nos traz paz, amor que nos traz tranquilidade, o amor que nos fortalece, o amor que mesmo que faz com que em meio ao caos do dia a dia a gente se sinta tranquilo, porque a gente sabe que está sendo sustentado pela mão poderosa de Deus. Então, enquanto a gente está nas mãos de Deus, é como se ele fizesse assim, ó. Ele nos protege e tudo que está ao redor se torna nada. Se torna nada, porque na presença dele nós temos a verdadeira tranquilidade, a verdadeira paz. E o devocional ele traz para a gente a necessidade de esperar com paciência, né, em Deus, como o salmista diz assim, ó: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então, você está precisando de ajuda, entregue seu caminho a Deus e confie nele, que pode ter certeza que dele virá o socorro que você precisa. Eu não sei o que cada um dos irmãos e irmãs está passando nesse momento, mas eu sei que a palavra diz que aquilo que está lhe angustiando, se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, ele vai lhe ajudar. Então, ele diz assim, ó: tornará a sua inocência radiante como o amanhecer. Quem já teve a oportunidade de ver o sol nascendo, você consegue ver lá no horizonte aquilo que está em trevas, né? Trevas no sentido de escuro, né? Da luz da noite ali, da escuridão da noite, perdão. Então, o sol ele vai vindo e vai tornando tudo aquilo ali claro. E vai vindo devagarzinho até que chega um momento que a escuridão ela some e a luz aparece. Então, o salmista ele diz, né, que esperando, né, com paciência no Senhor, a justiça dele,
a justiça dele se torna como o sol do meio-dia. Veja, o sol do meio-dia é aquele sol que tem não somente a claridade, mas um calor que nos aquece, e a luz, né, que, como eu falei, a claridade, né, na luz que ilumina tudo, né? Então, por fim, o salmista diz assim: aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. E lembrar para os irmãos e irmãs aqui que Deus, ele age no tempo dele. Eu digo que Deus, ele é diligente, né? Ou seja, ele nem se adianta, ele nem se atrasa. Deus, ele sempre chega e age no momento certo. Você pode, às vezes, dizer, mas no momento que eu mais precisei de Deus, eu não vi ele agir. Porque talvez não fosse para Deus agir ali. Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que eu e você passasse por determinadas situações para que ele pudesse agir mais na frente numa outra, no momento que eu ou você, às vezes, a gente nem espera. Quando a gente menos espera, a gente vê o agir de Deus, porque Deus, ele age no tempo dele. E o tempo dele é diferente do nosso tempo, porque nós somos limitados pelo espaço-tempo, pelo dia de 24 horas, mas Deus é eterno. E na eternidade não tem tempo. Ou, digamos, né, o tempo ele funciona de uma lógica bem diferente. A física quântica, né, ela explica a relação tempo, né, de uma forma diferente, né, da que a gente entende, né? O tempo explicado no nosso espaço-tempo, ele é trabalhado de uma forma, mas o tempo dentro de uma perspectiva da física quântica, por exemplo, ele é diferente, ele segue, né, padrões diferentes. E o padrão de Deus, ele temporal, né, o padrão temporal de Deus, ele é diferente também. Então, meus irmãos, minhas irmãs, espere com paciência em Deus. E nesse momento, né, no momento em que a gente está esperando em Deus, às vezes a gente até vê pessoas que às vezes a gente está pedindo para que Deus ele julgue, né, uma causa com relação a uma pessoa, por exemplo, que nos persegue. E a gente vê aquela pessoa perseverando, a gente vê aquela pessoa passando por situações que a gente diz, mas Deus, essa pessoa está me perseguindo, ela está alcançando tudo isso, eu aqui te pedindo algo e até agora nada. Mas veja, ele diz assim, ó, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos, porque o caminho do perverso, ele não é bom. O destino, né, do perverso não é bom, mas o destino daquele que está em Deus, que serve a Deus e que espera o tempo de Deus, ele é melhor. Então que a gente aprenda, né, como diz o o texto de hoje e como diz o salmo, né, que a gente leu, que a gente aprenda a entregar os nossos caminhos a Deus, confiar nele e esperar com paciência, porque no devido tempo Deus ele vai agir e vai nos ajudar. Amém? Que o Senhor nos abençoe e vamos orar. Justo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Pai, por tudo. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento que tu estejas a nos ensinar a esperar por tudo aquilo que nós te pedimos, Senhor, para que tudo seja realizado conforme a tua vontade no teu tempo, Pai. Senhor, nós queremos te apresentar todos os enfermos de nossa comunidade. De uma forma especial, Senhor, quero te pedir pela vida da nossa reverenda Keila. Vai, Senhor, trabalhando na sua saúde e vai restaurando a saúde de nossa amada pastora, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Vai dando a cura a ela, para que ela possa, Senhor, com a sua saúde restaurada, continuar nos alegrando com a sua presença na nossa comunidade, Senhor, e nos ensinando conforme a tua palavra, Pai. Abençoa nosso reverendo Maurício, o reverendo Cláudio, o reverendo Souza, cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade. Vai, Senhor, atendendo
as demandas de cada um dos irmãos e irmãs de acordo com a tua vontade e de acordo com aquilo que for melhor para cada um e cada uma, Pai. Peço de uma forma especial também, Senhor, pela saúde da minha mãezinha, Pai. Vai trabalhando na mente dela, Senhor. Nós sabemos, Pai, que existem doenças que não têm cura, de acordo com a medicina, mas sabemos também, Senhor, que para tu nada é impossível, que tu és o médico dos médicos e o médico que opera, Senhor, milagres quando a medicina já não consegue, Senhor, dar conta. Então, Pai, eu coloco a saúde da minha mãezinha nas tuas mãos também, Pai. Vai trabalhando na mente dela, abençoa meu pai, abençoa as famílias de cada um dos irmãos e irmãs aqui, de nossa comunidade, Pai, e dai-nos um resto de noite tranquila, com um sono reparador, para a glória e honra do teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Um grande abraço para vocês, fiquem na paz, Deus abençoe e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.